Juízes, capítulo 21, versículo 25, o texto diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Mais uma vez, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Meus irmãos, os tempos mudam, a vida muda, as mudanças acontecem na nossa sociedade, os conceitos mudam, a maneira de pensar muda de época para época, de pessoa para pessoa, a sociedade está em constante ebulição, em constante transformação. A questão que eu levanto aqui para nós pensarmos rapidamente é se as mudanças que acontecem, elas de fato têm afetado a sua vida. As mudanças que têm acontecido no mundo, na sociedade, nos valores, nos costumes, na maneira de ser da vivência humana, têm afetado a sua vida. Se tem afetado para pior ou tem afetado para melhor. Tem sido mudanças que trazem mais transformações boas para a sociedade. Você vai dizer, sim, pastor, com certeza, muitas são as mudanças que trazem transformações e melhorias para a nossa sociedade. O avanço da tecnologia é algo fantástico em nossos dias. O avanço da medicina é algo maravilhoso, vermos o quanto a medicina tem conseguido debelar enfermidades e curar enfermidades, quem sabe de anos, de séculos, e a medicina tem alcançado melhoras nesse conhecimento. A ciência, de modo geral, nas suas várias ramificações, tem trazido muitas mudanças. Mas você pode pensar do outro lado, existem também muitas mudanças que têm sido para pior. Muitas mudanças que têm, ao invés de construir, tem destruído a família, tem destruído o temor de Deus, tem destruído relacionamentos saudáveis, tem maculado e destruído a boa vivência da nossa sociedade. Há muitas mudanças que têm sido assim, mudanças para mal, mudanças para pior. Eu quero voltar com você um pouco aqui no contexto deste texto que lemos e lembrar um pouco da história. Você se lembra que o povo de Israel havia ficado cerca de 400 anos como escravo no Egito, e nesses 400 anos eles estavam meio que desagregados em termos de conhecimento e estudo acerca de Deus. Até então, só para lembrarmos, não havia uma letra sequer da Bíblia escrita. Não havia nada escrito para que as pessoas pudessem ter como referencial. Como é que eles conheciam Deus? Como é que eles se relacionavam com Deus? Pelas revelações que Deus havia dado aos antepassados, aos seus pais, aos anteriores, mas apenas uma transmissão oral. Apenas cada família ia contando para os seus filhos, e isso a língua hebraica facultou e ajudou de modo muito maravilhoso a sua construção poética, de maneira que as narrativas eram repetidas em rimas, e as famílias guardavam as histórias e contavam de novo para as próximas gerações, e assim a revelação e o conhecimento de Deus passava de geração em geração. Mas 430 anos vivendo no meio de uma geração que não tinha o temor de Deus, que era o povo egípcio. Ademais, juntamente com os egípcios, havia também, como Israel, muitas outras nações escravizadas, dominadas, perambulando e vivenciando também nas cercanias da cultura egípcia. Eles eram detentores de muito conhecimento, no conhecimento da ciência, da engenharia, de artes. Eles eram o número 1 das nações do mundo daquela época, mas era um povo sem Deus, era um povo pagão, e o povo de Israel estava ali, escravizado, vivendo no meio deste contexto. Passaram-se 430 anos aproximadamente, e Deus envia para lá Moisés como libertador. Vamos encurtar a história. Moisés é usado por Deus, o povo sai do Egito por pragas que Deus lança sobre aquele povo, e por último a praga da morte dos primogênitos. Faraó, melhor dizendo, manda que o povo saia às pressas e deixe o seu país. Ele chega numa circunstância tal que
Era mar de um lado, deserto do outro, exército de Faraó vindo atrás, e não havia o que fazer. Deus abre o mar miraculosamente, o povo passa, o mar se fecha, mata-se centenas de milhares daqueles seguidores de Faraó, e eles vão agora caminhar durante um tempo. Eles deveriam ter aproximadamente 2 meses para chegar na terra prometida. Mas nesse período de cerca de 2 meses, eles voltam atrás no seu coração. Eles não tinham ainda entregue realmente a sua vida no temor do Senhor, e eles voltam à idolatria. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo a revelação, as primeiras escritas para que o povo tivesse fundamentos e bases, o que seguir, como viver de modo agradável a Deus. Enquanto Moisés estava lá no Monte Sinai, o povo se amotinou. Convenceram Arão, o irmão de Moisés, e outros da liderança a construírem deuses, conforme os bezerros de ouro adorados lá no Egito, e eles voltaram a uma adoração pagã. Deus fica tremendamente irado com aquele povo, chama Moisés de lado e diz: Moisés, saia fora que eu vou destruir esse povo, e vou construir um outro povo a partir de você. Moisés amava aquele povo, e Moisés vai rogar e vai interceder a Deus, dizendo: Senhor, não faça isso, risca o meu nome do livro da vida, mas permita que esse povo viva, perdoe os seus pecados. Nessa confluência de acontecimentos, irmãos, Deus então dá um castigo para o povo. Ao invés de entrar na terra prometida, uma terra maravilhosa, em 2 meses, eles vão vaguear deserto afora, rodando por esse deserto durante 40 anos. E eles ficaram 40 anos caminhando pelo deserto, até que no tempo certo, e o castigo era morrer toda aquela geração que havia pecado, os filhos que fossem nascendo, a geração sendo renovada. Agora essa nova geração entraria na terra prometida. E eles rodaram durante 40 anos ali, até que morresse. Daquela velha geração, apenas 2 não morreram. Foram Josué e Calebe, 2 que permaneceram firmes, confiando no Senhor. Durante esses 40 anos, Deus foi também trabalhando através de Moisés, o legislador, o ensinador daquele povo, e foi ajudando aquele povo a mudar a mentalidade e ter uma nova maneira de pensar. Eles foram exortados que não deveriam, por exemplo, assimilar a vida pagã dos povos para onde eles iam e tomariam as suas terras. Eles deveriam entrar na terra, aniquilar toda a vivência daquele povo, mas não ser amigo deles, não conviver com eles, não permitir que os homens de lá casassem com as mulheres de cá, ou vice-versa. Nada poderia trazer essa mistura. Eles foram exortados então a não assimilar a vida pagã daqueles povos, para não absorver o paganismo, a falta de temor a Deus que aqueles povos tinham. E eles entraram na terra prometida. Depois de 40 anos, Deus abre as portas, maravilhosamente os coloca dentro da terra. Eles vão conquistando reinos, vencendo cidades, se estabelecendo. Novos líderes foram surgindo, até que entra um período denominado de o período dos juízes. É justamente esse período que cobre a narrativa desse livro. Se você começar desde o começo, ler todo o livro, você vai perceber ali ainda a presença de Josué, a presença de Calebe, mas já estão velhos, já estão já vencendo o tempo da caminhada, e certamente um tempo à frente eles vão morrer, nova liderança vai surgindo, e aquele povo não se tornou um povo temente a Deus. Quando eles começavam a desobedecer, a entrar no paganismo dos povos à sua volta, Deus permitia que aqueles mesmos povos viessem e os oprimissem. E eles clamavam: socorro, misericórdia ao Senhor. E Deus trazia um libertador. Ora Eude, ora Otoniel, ora Sansão, ora Débora. E Deus vai levantando libertadores. Eles vivem nesse período cerca de 300 anos. Obedecendo, desobedecendo, Deus socorrendo, Deus punindo, e Deus trazendo esse povo de volta para si. Nesse período então, meus irmãos, Israel viveu num ciclo vicioso: pecado, castigo, clamor a Deus, perdão, o libertador, volta-se de novo, depois de um tempo acostuma, pecado, castigo,
clamor a Deus, um libertador. Durante esse cerca de 300 anos, eles viveram assim, nesse círculo vicioso, onde a questão básica sempre tocava na mesma questão: obediência ou desobediência aos valores de Deus. Meus irmãos, quais valores, de fato, são valores básicos que norteiam a nossa vida? Quais são as verdades que devem ser verdades basilares, inarredáveis, imutáveis, que devem conduzir a nossa vida de forma que nós vivêssemos ou vivamos de maneira agradável a Deus? Então eu quero compartilhar conosco, à luz desse texto lido e outros que veremos, com esse enfoque ausência de valores. Nós estamos vivendo num mundo também, a semelhança daquele período, num mundo onde os valores que nós julgamos ser os valores corretos, cristãos, baseados na revelação e na palavra de Deus, eles vão ruindo, eles vão caindo, e nós precisamos cuidar, seja da nossa vida pessoal, da nossa vida em família, da nossa vida como igreja, a que não nos misturemos, a que não nos pervertamos com os valores errados de uma sociedade caída. Então a primeira coisa que eu quero destacar conosco aqui, meus irmãos, é a ausência de valores, e sabendo que ela resulta em desordem e caos. Toda vez que nós perdermos os valores que norteiam, que conduzem a nossa vida, haverá desordem interior, seja na vida espiritual, na vida moral, seja no relacionamento com pessoas. Nós teremos a nossa vida em desordem e teremos caos. A ausência de valores pode ser percebida aqui, então, na história desses juízes, ou desse período de juízes, nos dias primitivos lá na história de Israel. Israel, como dissemos, havia entrado na terra prometida nos dias de Josué, e com o decurso dos anos começaram a assimilar os traços culturais paganizados daquelas nações à volta deles, e começaram a fazer os mesmos pecados. Uma das questões que Deus havia dito era o seguinte: vocês devem entrar na terra, e à medida que vocês vão se estabelecendo, vá matando e vencendo os povos que estão à volta de vocês. Com o tempo, vocês aniquilarão todos esses povos, eu serei com vocês, e aqui será uma terra onde o temor do Senhor prevalecerá. Mas aqueles povos, Israel, olhou para aqueles povos com misericórdia, ao invés de matar, de punir e de tirá-los do mapa, como havia dado a ordem do Senhor. O povo de Israel se tornou um povo amigo, e começaram a se envolver em festas, em valores culturais, em casamentos, em misturas sociais. Em pouco tempo, eles estavam assimilando as mesmas práticas pecaminosas daquele povo. Moisés e Josué, eles exortaram Israel para que não se misturasse com esses povos. Eu quero convidar você a fazer um exercício bíblico comigo. Corra lá em Deuteronômio, o último livro de Moisés, o 5º livro da sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 7. Vamos lá olhar a observação de Moisés quanto a isto. Deuteronômio capítulo 7, versos 1 a 6, Moisés diz assim: quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo para dela tomarem posse, Ele expulsará diante de vocês muitas nações: os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. São 7 nações maiores e mais fortes do que vocês. E quando o Senhor, o seu Deus, as tiver dado a vocês, e vocês as tiverem derrotado, então vocês as destruirão totalmente. Não façam com elas tratado algum, e não tenha piedade delas. Não se casem com as pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, não tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam os seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês, e rapidamente os destruiria. Assim vocês tratarão essas nações: derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados, e queimem os seus ídolos, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos
da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Meus irmãos, apenas esse texto aqui, se guardado fosse na mente, na memória, no coração do povo de Israel, eles já estariam servindo ao Senhor de maneira agradável, não se misturando com o paganismo que os cercava e tendo uma vida com valores santos, com valores corretos. O Senhor os escolheu de todos dentre a terra para ser o seu tesouro pessoal. Ter uma vida pessoal, íntima e próxima com Deus era o desafio que havia recebido aquele povo. Caminhe um pouquinho mais aí na sua Bíblia, no capítulo 20. Mesmo aí em Deuteronômio capítulo 20, versículo 16 a 18. Deuteronômio capítulo 20, verso 16 a 18. Deus fala assim através de Moisés: contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança, não deixem nenhum vivo ser que respira. Conforme a ordem do Senhor seu Deus, destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. De novo, uma reprimenda, uma recomendação para que o povo não tivesse misericórdia e pena daqueles povos onde eles estavam entrando, mas que tivesse uma barreira de separação mesmo, definitiva. Mesmo que fosse a morte sobre aqueles, Israel deveria manter-se fiel ao Senhor. Nós vamos descobrir, meus irmãos, na caminhada bíblica, que Israel falhou tremendamente. Eles chegaram a assimilar a adoração desses deuses pagãos, por exemplo, queimando suas próprias criancinhas vivas nos braços de um grande deus de bronze, onde por dentro era vazado, enchia-se ali de lenha, e aquele deus de bronze ficaria então uma churrasqueira incandescente, e os adoradores daquele deus colocariam seus filhos ali sobre os braços, que era uma verdadeira grelha, onde as criancinhas morreriam queimadas em adoração àquele Deus. Perversidade, falta de consideração da grandeza e da beleza do nosso Deus, para servir deuses tais que se serviriam de sacrifícios humanos, e deuses, na verdade, que nem sequer são deuses, são apenas valores idolátricos de uma idolatria pagã. Olhe um pouquinho mais à frente, Josué. Leia lá no livro de Josué, capítulo de número 23, depois de Deuteronômio, você tem aí Josué, capítulo de número 23, versículo 7. Olhe que Josué vai dizer para Israel, ou para o povo de Israel naquela época. 23, 7 de Josué diz assim: não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles, nem lhes prestem culto, nem se inclinem perante ele. De novo, a recomendação era para que não houvesse mistura, para que os valores, os princípios, os mandamentos de Deus pudessem ser vividos, e isso traria vida, com qualidade de vida, moral, espiritual, social, política, econômica, faria de Israel uma nação forte e pujante, porque os valores que a conduziria seriam os valores de Deus. Permanecer com os cananeus foi um erro crasso que levou Israel a perdas constantes. Você vai perceber a presença desses povos que não foram eliminados, sempre trazendo dor de cabeça, guerras e sofrimento ao povo de Israel. Volte para Juízes, lá no capítulo 1, perceba o que diz os versos 27 a 33, Juízes 1, 27 a 33, o povo de Israel já estava na terra, já era para estar conquistando e dominando aquela terra, mas olha o que se diz aí: Manassés, uma das tribos, Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean, o de Taanaque, o de Dor, o de Ibleã, o de Megido, e nem tampouco dos povoados ao redor dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. Quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. A ordem era para
expulsar, é para aniquilar, é para matar se preciso fosse, para que não houvesse proximidade. Continuando, diz assim: Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, nem os cananeus, mas os cananeus continuaram a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitrom e em Naalol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. A ordem não era tê-los como escravos, a ordem era expulsá-los da terra ou aniquilá-los. Continuando, diz assim: nem Azer expulsou os que viviam em Aco, em Sidom, em Alabe, em Aquisibe, em Elba, em Afeque e Reobe. E por esse motivo, o povo de Azer vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Continuando, nem Naftali expulsou os que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate, mas o povo de Naftali também vivia entre os cananeus que habitavam na terra, e aqueles que viviam em Bet-Semes e em Bet-Anate passaram a fazer trabalhos forçados para eles. Ao invés de obedecer a Deus e expulsar os cananeus da terra, eles os mantiveram ali, escravizaram, passaram a ser um povo que fazia trabalhos forçados, mas convivendo com a cultura, com os valores, com o paganismo daquele povo. E com o tempo, na caminhada bíblica você vai perceber isto, com o tempo começaram a se unir em casamentos mistos, em casamentos paganizados. Eles cananizaram o povo de Israel, absorvendo a cultura dos cananeus, dos povos daquela terra. A assimilação de comportamentos, meus irmãos, e práticas do paganismo cananeu levou a Israel a se afastar do Senhor, a se tornar um povo também idolátrico, que passava a cultuar os deuses pagãos, os deuses chamados da astrologia, de toda aquela mitologia pagã, a ponto de que Deus então traz pesadas disciplinas sobre aquela nação, no intuito de, quem sabe, ajudá-los a se voltar para o Senhor. Alguns rompimentos de Israel com os valores de Deus, podemos perceber, por exemplo, idolatria. O povo de Israel passou a ser um povo que idolatrava ou adorava outros deuses, outros ídolos. Se você for para o capítulo 6, faça isso, dê uma corridinha lá, Juízes, capítulo de número 6, versículo de número 25, olha lá na história de Gideão. É comum, é conhecida essa história, mas na história de Gideão você percebe exatamente essa proximidade da cultura cananeia tomando conta ali da cultura dos judeus. Diz assim: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, olha só, um deus pagão, que o teu pai assumiu, corta o poste ídolo que está junto desse altar. Uma família temente a Deus adorando Baal, e Baal depois vai se tornar uma figura de uma divindade pagã muito comum no meio do povo de Israel. Casamentos mistos, você pode perceber, por exemplo, que Sansão, um dos líderes, um dos juízes do povo de Israel, vai se casar com uma moça de Tímina. A moça, depois de uma circunstância horrenda, é queimada viva, ela e a sua família. Sansão fica indignado com isso, mata uma leva de filisteus. No momento à frente, Sansão se envolve com Dalila, um pouco mais conhecida a história com Dalila, também um casamento misto, com uma cultura pagã, com uma moça pagã, que não tinha o mínimo de temor de Deus, uma prostituta que leva Sansão à ruína, a desobedecer a Deus. A assimilação da cultura pagã. Houve um caso interessante lá em Juízes capítulo 19, nós não vamos ler o texto, é uma história mais longa, mas houve um caso interessante lá, onde um certo levita, lembra, a tribo dos levitas era a tribo que era dedicada a cuidar da adoração, junto com o povo de Deus ali, através de todos os rituais estabelecidos, e um jovem daquela tribo levita, indo para uma outra região, vai ele e a sua esposa, ou a sua concubina, a sua Amásia, não era casado legalmente, mas tinha uma vida em comum com aquela mulher, chegam numa certa cidade e vão pernoitar na praça. Um velhinho estava chegando do campo, passando por ali, quem sabe com a sua enxadinha na costa, a sua matula de campo, passa perto e fala: vocês estão aqui, vocês são de fora,
Ah, sim, nós não temos onde ficar, vamos dormir aqui mesmo. Não, vamos lá para minha casa, vocês dormem lá. E o velhinho levou aquele casal para a casa dele, e estando lá, os homens malignos da cidade vieram com a intenção de estuprar, não a mulher, mas estuprar o homem. Olha que vileza, que cultura demonizada. E aqueles homens vieram com essa intenção e bateram a porta da casa, pediram para que aquele senhor liberasse aquele homem, porque eles queriam abusar dele. E ele, não, de forma alguma. Se vocês quiserem, eu dou aqui as minhas filhas para vocês fazerem isso, mas nunca com uma pessoa que está na minha casa. E de tal maneira aquele senhor insistiu, aqueles homens insistiram, e aquele senhor então vai à surdina e pega a mulher daquele homem, a sua Amásia, e leva. E eles abusam daquela mulher a noite toda. No amanhecer do dia, o homem desperta e vê a sua mulher cair da porta, toda destruída, praticamente morta. Ele pega o seu cutelo e corta a mulher em 12 pedaços. E manda um pedaço para cada tribo de Israel, porque isso é coisa que jamais deveria acontecer. Meus irmãos, só olhando o paganismo, como foi se imiscuindo, como foi se misturando, como foi tomando conta do povo de Israel. Meus irmãos, a ausência de valores definidos leva a comportamentos contraditórios, comportamentos danosos. Olhe, por exemplo, o capítulo 17, caminha um pouquinho mais à frente aí, o capítulo 17, versículo 6 diz assim: naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe achava mais reto. Não havia um poder central, não havia um governo que conduzisse o povo, e cada um fazia o que queria. Esse mesmo versículo é repetido no texto que lemos como início da nossa reflexão, lá no capítulo 21, versículo 25, nas mesmas palavras. Naquela época não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. Não havia alguém que ensinasse o caminho, não havia uma liderança forte, não havia um povo que conduzisse a sociedade em caminhos sérios, comprometidos com os valores de Deus. Mais uma vez, então, meus irmãos, a ausência de valores é algo destrutivo, em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer lugar. E a ausência de valores, ela está presente também na nossa sociedade. Nós temos vivido no meio de uma cultura onde cada vez mais o paganismo vem tomando conta, onde valores tão importantes como o da família, como de ética e de moral, de uma sociedade bem estruturada, vai se falindo. Nós temos percebido a largos sorvos como isso tem acontecido em nossa sociedade. Por que é que nós temos tido uma sociedade assim, tão cheia de abusos, tão cheia de falências, tão cheia de violências? Meus irmãos, de novo, falta de princípios, falta de valores, desde os primeiros dias na vida da criança. As crianças já na escola são desencaminhadas, são conduzidas a não valorizarem o pai, a mãe, a quererem descobrir coisas que de repente não é ainda a época de uma sexualidade transviada, pervertida. As próprias escolas que deveriam formar e educar são muitas vezes os veículos e ferramentas do mal para destruir a própria criança. Gioacchino Piesse foi um papa em 1810, e esse papa disse o seguinte: é em grande parte no seio das famílias que se prepara o destino das nações. Olha só, um homem inteligente, um homem estudioso, certamente não é à toa que ele chegou no pontificado, na parte mais alta da liderança da sua religião, e ele ensina exatamente isso, com base nas verdades bíblicas. É no seio da família que se constrói os valores de uma pessoa, onde ele realmente vai conduzir, possivelmente, uma nação com valores sóbrios, com valores corretos. Mas hoje em dia, meus irmãos, como dissemos, desde a infância, muitas vezes as próprias famílias estão tão desprovidas dos valores morais, que desde a infância já começam a ensinar os seus filhos no caminho pervertido. É crianças de 2, 3 anos com uma taça de cerveja na mão, é crianças com 4, 5 anos já fumando, e os pais achando bonito, falando palavrão, usando roupinhas sensuais, e os pais achando lindo e maravilhoso, e não sabem que o ensinar disso na infância vai conduzir os seus filhos a uma vida
totalmente destruída. Não é à toa que a nossa sociedade está ruindo a cada dia que passa. A sensualidade, a pornografia se misturam na nossa sociedade como coisa tão comum. Se você vai ver a propaganda de um carro, tem que ter uma mulher bonita, seminua. Se você vai ver a propaganda de uma casa à venda, tem que ter algo ali envolvendo a ideia de prazer e de grandeza. Os valores vão se pervertendo cada vez mais. Sexo antes do casamento ou fora do casamento é prática comum na nossa sociedade. Faz parte do ensinar da sociedade. Ao invés de melhorar as condições e a qualidade de vida, a nossa sociedade vai se ruindo cada vez mais. Suborno, propina, corrupção, são práticas necessárias em muitos casos. Os irmãos sabem tão bem, talvez até melhor do que eu em alguns casos, que em algumas repartições, alguns lugares que você precisa entrar com documentação e sair com aquela documentação de acordo com a sua demanda, é preciso, quem sabe, como diz, molhar a mão do fiscal, dar um dinheiro para esse ou para aquele. Não dizemos nomes, mas nós sabemos que essa é a prática comum, infelizmente, nos mais altos escalões do nosso governo. Meus irmãos, é preciso que a igreja seja o baluarte da verdade e tenha coragem de se impor e de falar a verdade, de ensinar a verdade, mesmo que nós sejamos retaliados. É preciso que a igreja tenha, de fato, essa capacidade de viver os princípios do Evangelho. Olhamos para o Brasil, uma má distribuição de renda terrível, a pobreza cada vez mais achatada, a classe média sumindo do espaço, e quem sabe, se continuar assim, daqui a alguns anos ou poucas décadas à frente, nós teremos apenas uma grande faixa de pobreza e um limiar de pessoas ricas vivendo às custas da exploração daqueles que são menores que ele, porque a faixa da classe média está cada vez sumindo. Um trabalhador comum ganha 1 ou 2 salários e outros funcionários públicos, quem sabe, ganham milhares. É claro que essa não é a realidade em grande escala, mas se vê isso o tempo todo. 2 pesos e 2 medidas são comuns no dia a dia da nossa sociedade. É uma sociedade que está perdendo cada dia mais os seus valores. Os seus valores não apenas na vida da sociedade, mas a ausência de valores também na vida do indivíduo, na vida individual. Muitas vezes o próprio cristão entra num processo de canonização, onde ele vai perdendo os valores da Escritura e vai se ajustando ao chamado jeitinho brasileiro, para conseguir entrar nessa ou naquela porta, para conseguir esse ou aquele favor ou benefício. Muitas vezes os próprios cristãos vão se apartando dos valores do reino de Deus, que constratam esses valores do mundo corrompido, paganizado e demonizado, e vai se envolvendo em práticas erradas. A questão de uns 30 anos atrás, eu não me lembro a data muito exata, foi aniversário de 150 anos, ou de 100 anos, não me lembro bem a manchete, do jornal O Estado de São Paulo. E naquela época o jornal então fez alguns recortes, buscando notícias de 50, 100 anos atrás e colocando apenas as manchetes naquele jornal comemorativo, para que o povo visse como eram as notícias do passado. E lá tinha uma certa notícia gravada em letras garrafais, bonitas ali, dizendo o seguinte, na área de classificados, dizendo: precisa-se de funcionário de tal e tal qualificação, preferencialmente protestante. Esse era o termo que era usado para os evangélicos há 70, 80 anos atrás. Nós não éramos chamados de evangélicos, mas éramos chamados de protestantes. Preferencialmente protestantes, porque naquela época, ser protestante era alguém que tinha brio, era alguém que tinha realmente valor e respeito diante da sociedade. A questão de alguns anos atrás, eu pastoreava próximo a Cuiabá, e um colega que era obreiro em Cuiabá, passando em frente a uma empreiteira, ele viu lá uma placa: precisa-se de serventes, pedreiros, etc, etc, não aceitamos evangélicos. Por que o contraste?
Infelizmente, meus irmãos evangélicos, na sua grande maioria, em grande escala, já não são pessoas bem vistas. Não é porque falam de Jesus, é porque muitas vezes são mal pagadores, são mal funcionários, são mal servidores. Perdemos a qualidade, porque os valores que deveriam segurar e sustentar a qualidade da vida cristã, muitas vezes são diluídos. Não é sem razão, então, que o apóstolo Paulo traz para nós a exortação que está lá em Romanos capítulo 12, 2, você conhece tão bem. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Na versão Bíblia Viva diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo já dizia isso, porque lá na sua época também os valores eram dilapidados. A época de Paulo foi uma época de um paganismo tremendo, terrível. Dos 19 imperadores que o Império Romano teve, apenas um não foi homossexual. A promiscuidade do Império Romano era coisa devastadora. Nós não podemos, meus irmãos, nos perder na prática do bem. Não podemos esquecer e nos perdermos na prática dos valores do reino de Deus, mesmo que você seja maldito, mal falado. Lembra de Jesus nas bem-aventuranças? Ele vai dizer: bem-aventurados sois quando mentindo disserem todo mal contra vós. Bem-aventurados sois quando por minha causa, por causa dos valores do meu evangelho, vocês forem perseguidos e quem sabe alguns de vós mortos. Mas muitas vezes, meus irmãos, a igreja dos nossos dias, ela busca apenas o prazer, a riqueza, a prosperidade, mas não ser igual a Jesus Cristo. Albert Einstein dizia que nós não podemos pretender que as coisas mudem se continuarmos a fazer sempre a mesma coisa. Então isso serve para nós como igreja. Se nós queremos uma igreja mais viva, se nós queremos um cristianismo mais forte, mais pujante, nós temos que aprender a dizer não ao liberalismo. Temos que aprender a dizer não à permissividade que graça a nossa sociedade. Então, os valores morais, os valores espirituais, eles estão em derrocada, assim como lá nos dias dos juízes. Eles não tinham rei e cada um fazia o que bem queria. Você tem um rei? Quem é o seu rei? Claro que sim, pastor. Eu tenho um rei, o meu rei é Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus pela sua coragem de assumir isto. Mas é importante, meus irmãos, que nós convenhamos que muitos cristãos falam isso, mas na hora de obedecer a palavra do rei, não obedecem. Que rei é esse que os seus súditos não obedecem? Então nós precisamos, como cristãos, encarnar de fato esse fato. Se Jesus é o Senhor da minha vida, se Ele é o Rei sobre mim, eu preciso de ter uma obediência irrestrita à sua palavra, à sua vontade. Preciso conhecer a sua palavra, preciso saber o que é que Ele diz em sua palavra, para que eu a obedeça. Segunda coisa que eu quero colocar e destacar aqui, meus irmãos, já, quem sabe, encerrando, é onde encontrar os valores geradores de vida. Se na nossa sociedade caída, corrompida, os valores vão derrocando, minando cada vez mais, onde é que podemos fortalecer a nossa vida em valores que não se corrompem, em valores que nos sustentem? A receita foi dada, primeiramente, para o povo de Israel, porque o cristianismo é judaico. O cristianismo advém do judaísmo. O berço natal do cristianismo é justamente a cultura judaica. Os valores judaicos cristãos são os valores que devem sustentar a nossa vida e sustentar a nossa sociedade. Deus já havia dado, portanto, esses valores a Israel e esperava-se que Israel cumprisse a sua parte, não fazendo parcerias com o povo daquela época. Você se lembra que nós lemos lá no texto de Deuteronômio capítulo 7, 1 a 6. Não se misturem com eles, não casem com eles, não deem as suas filhas para casar com eles, não se envolvam nas práticas deles, para que vocês não se tornem como eles, e eu me torne indignado e furioso contra vocês, diz Deus lá naquele texto.
No capítulo 20, verso 16 a 18, também nós lemos, diz assim: se não, ou seja, se vocês não obedecerem, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram os seus deuses, e vocês pecarão contra o Senhor. Já havia sido dito para eles, lá em Josué 23, 7 também nós lemos, que vocês não devem se associar com essas nações que estão no meio de vocês. Mantenham distância. Vocês precisam ser povo santo de Deus e não se misturarem com a prática. Eu quero fazer aqui uma digressão rápida. Você deve ter amizade com pessoas que não têm o temor de Deus? Você deve se aproximar delas? Sim, a resposta é sim. Porque como é que você vai evangelizá-las e falar do amor de Deus se você não tiver a proximidade, a amizade suficiente para que a pessoa te ouça? Então é preciso sim que nós tenhamos um certo grau de amizade, mas cuidado. É como o vírus que está nos cercando, todo cuidado é pouco. Você não sabe de que maneira ou como o mal pode, quem sabe, tocar e adentrar a sua vida. Então é preciso que você se aproxime do pagão, mas com anticorpos suficientes, tirados da palavra de Deus, para que você não se contamine, mas para que você abençoe aquela pessoa com o evangelho. Nós temos que lembrar, meus irmãos, que se não se cuidar e se tornar, quem sabe, como um camaleão, cada hora de uma cor, cada hora aderindo a uma situação, isso pode levar o cristão a uma vida sem qualidade. Muitos cristãos vivem essa vida de camaleão. No domingo é crente, com a Bíblia no braço, vai para a igreja, mas quem sabe durante a semana não se vê nada de crente nessa pessoa. Então é preciso que nós tenhamos cuidado para viver os princípios de Deus sempre. A palavra de Deus é a fonte dos valores para a nossa vida. Eu quero dizer que a palavra de Deus, ela é extemporânea. É uma palavrinha que eu sempre repito aqui conosco. A palavra de Deus é extemporânea. Significa que ela não pertence a um tempo. A palavra de Deus, embora tendo sido escrita lá para o povo de Israel, ou quem sabe no Novo Testamento, para igrejas, para cidades, para lugares diferentes dos nossos, ela continua sendo para mim e para você. Ela é a palavra viva de Deus que continua valendo. Não foi escrito só para aquele povo, mas é escrito para guiar o povo de Deus em todo o tempo, em qualquer lugar. Então o povo de Deus precisa conhecer a palavra, precisa se alimentar da palavra. Os ensinos da palavra de Deus, meus irmãos, não estão restritos, como dito, a um tempo, a uma forma, mas a palavra de Deus, ela se ajusta em toda e qualquer cultura. Ela consegue penetrar e mudar para melhor a cultura ou destruir aquilo que é danoso em qualquer cultura. Quem gosta de ler, tem um livretinho chamado Costumes e Culturas, de Naida, é o seu autor. E ele mostra exatamente isso, como o evangelho já transformou esse mundo, como o evangelho já penetrou em culturas onde eles eram antigamente, quem sabe, antropófagos, e matavam e comiam vivos aqueles que entrassem no seu meio. Hoje são cristãos. Nas ilhas do Pacífico estão muitos desses povos, que hoje são cristãos que amam, perdoam e levam o bem, mas antes eles matavam e comiam seus inimigos. Mas o evangelho entrou ali e mudou. Há muitas histórias tremendas de mudanças de pessoas ou de cidades ou de culturas, porque o evangelho tem esse poder. O evangelho é o poder de Deus para a salvação, diz Paulo, tanto do judeu quanto do grego. As escrituras, meus irmãos, elas não passarão, elas serão sempre a mesma, elas nunca mudarão. Jesus fala que nem um i nem um tio passará, até que tudo se cumpra. Isaías 40, versículo 6 a 8, diz assim: uma voz ordena, clame. E eu pergunto, o que clamarei? Que toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como as flores do campo. A relva murcha e cai a sua flor, quando o vento do Senhor sopra sobre eles, o povo não passa de relva. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus, diz o profeta, a palavra do nosso Deus dura para sempre. Geração após geração, o homem vai existir, vai tombar e morrer, outras gerações virão, mas a palavra de Deus permanece com o mesmo poder de ensino e de mudança. Salmo 1,
é um texto que você deve conhecer, quase que de cor talvez. Salmo 1, verso 1 e 2 diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, que não se assenta na roda de zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. A obediência, meus irmãos, aos valores de Deus traz vida. É preciso que nós conheçamos a Bíblia, é preciso que nós leiamos a palavra cada dia mais e mais. Vai dizer o sábio Salomão lá em Provérbios capítulo 2, 3, que com a mesma ansiedade que se busca uma mina de ouro, você deveria buscar o conhecimento e a sabedoria. Nós fazemos faculdade, queremos ter uma, duas, queremos ter pós-graduação, queremos ter mestrado, doutorado, queremos cada vez nos capacitar mais e mais para ganhar dinheiro, para viver bem na vida. E muitas vezes não buscamos a verdadeira riqueza, com o mesmo afinco, com a mesma dedicação, com o mesmo suor que buscamos, quem sabe, as nossas riquezas materiais, não buscamos a riqueza espiritual que é a palavra de Deus. Então a obediência à palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus, e isso vai produzir vida verdadeira em nós, em cada um dos filhos de Deus. É na educação dos filhos que se revela as virtudes dos pais. Você conhece famílias, quem sabe os pais tiveram uma vida até relativamente boa, regrada, mas os filhos foram de mal a pior. Os pais não passaram valores suficientes para a formação daquela criança. Mas Deus é o nosso Pai, e Ele passa os seus valores. O manual para uma vida bem-sucedida está aqui. Nós temos todos os princípios de Deus para uma vida boa, para uma vida melhor, para uma vida saudável, em todas as áreas do nosso viver, no relacionamento, no trabalho, nas finanças, no casamento, na vida social, está tudo aqui. Uma vida com qualidade se tem com valores bem estruturados. O povo de Israel, se você se lembra, o povo de Israel foi caindo em derrocada cada vez pior. Um tempo à frente, depois dos juízes, eles estabeleceram a monarquia e vieram os reis. O reino se dividiu. Na região norte, eles tiveram 22 reis. Se você for ler a biografia, estão aqui na Bíblia, se você for ler a biografia desses 22 reis, nenhum deles fez aquilo que era bom aos olhos do Senhor. No Reino do Sul, eles tiveram 20 reis. Desses 20 reis, apenas seis fizeram o que era bom aos olhos do Senhor. Qual foi o fim de Israel? A parte do norte foi varrida e praticamente destruída pelos assírios em 722 a.C. A parte do sul, capital Jerusalém, durou um pouquinho mais, mas cerca de 140 anos depois, também foi varrida e foi levada para o cativeiro babilônico. Voltaram aos frangalhos 70 anos depois, e nunca mais Israel foi a nação tão bela quanto tinha sido antes. Porque perderam os seus valores, porque não obedeceram à palavra de Deus. Eu quero terminar aqui, meus irmãos, e perguntar para você quais são os valores que governam a sua vida. Quais são os fundamentos que realmente mantêm a sua vida de pé? Jesus disse que se alguns que ouvem a sua palavra e a praticam, são semelhantes como alguém que construiu a sua casa sobre uma rocha. E pode vir a tempestade, pode vir os tufões de vento, aquela casa na rocha permanece firme. Mas aqueles que ouvem, quem sabe, sabem da sua palavra, mas não as pratica, não as vive de fato. Jesus fala, é semelhante a um homem que construiu a sua casa num banco de areia. E veio a tempestade, vieram os ventos, e foi grande a ruína daquela casa. A sua casa está construída na rocha? A sua vida, os princípios que norteiam o seu comportamento, sua ética, sua moral, estão realmente firmados na rocha que é Jesus Cristo? Será que não é hora, quem sabe, de mudar alguns valores da sua vida e trocá-los pelos valores da palavra de Deus, desfrutar de uma vida melhor com Deus, com a família, com o próximo, com o semelhante, com a própria sociedade?
ao mesmo tempo que você também se tornará um cooperador para um mundo melhor? Mudança de valores. Eu e você precisamos estar atentos a isso. A mudança, como dissemos no início, acontece o tempo todo. Eu estou me permitindo mudar pela palavra de Deus para melhor, ou os valores mundanos, quem sabe, estão minando a minha vida, e quem sabe a geração dos meus filhos já não estarão mais nos caminhos de Deus. Que o Senhor te abençoe.